Boa noite, pessoal. Estamos voltando com as lives novamente, colocando hoje um ponto muito interessante que é sobre a estagnação. Quando nós paramos e não temos força para caminhar, achamos que estamos com aquela falta, com a sensação de tédio, faltando motivação para a nossa vida, procrastinando para fazer as coisas constantemente, isso é um sinal que a estagnação está acontecendo na nossa vida, né? Tendo uma baixa confiança, não confiando que você é capaz. Isso impede que nós demos alguns passos para que a vida da gente tenha sentido, né? Então a sensação de estar parado no tempo é mais ou menos isso que acontece. Pode acontecer isso em algumas áreas da vida da gente, não quer dizer que a gente está estagnado. O problema é de uma forma geral. A estagnação, quando é patológica, é quando ela é de uma forma geral, e aí até caracteriza com a questão da depressão, a forma com que as pessoas lidam com a sua vida, com uma certa apatia, de não ter vontade de fazer as coisas, aí já é um lado patológico. Mas algumas vezes algumas áreas da vida da gente ficam estagnadas. Por exemplo, nos relacionamentos, né? Quando nós não nos incentivamos, né, a ter atenção com o nosso cônjuge, ter um bom relacionamento, não ver as necessidades que o outro está vivendo e não se importar por isso. Deixar que o relacionamento, não, já estou casado, já estou vivendo junto, tanto faz. Não é bem assim, né? E aí o relacionamento vai se desgastando, vai tendo conflitos, e esses conflitos vocês não sabem por quê. É por causa da estagnação, por causa que os dois não começam a crescer, a vivenciar experiências novas, alinhamento de propósitos, que cada um quer ir para um lado, e aí acaba tendo aquele tédio, ele só quer saber disso, ela só quer saber daquilo, e não para conversar. E aí há uma estagnação no relacionamento, porque os dois não buscam crescer juntos, né? Então acaba tendo um tédio, cada um seguindo o seu caminho e os dois não se encontrando. Então dá a falta de motivação, porque um quer fazer uma coisa, o outro quer fazer outra, aí não consegue seguir em frente, né? Então a questão da falta de motivação na vida da gente é um sinal que está acontecendo a estagnação na nossa vida, né? Então algumas vezes entendendo essas causas comuns, geralmente quando está no relacionamento, vamos dizer assim, aí vai fazer alguma coisa para surpreender, vem aquela sensação, será que vai dar certo? Será que ele vai gostar? Será que ela vai gostar? E uma coisa, gerando uma falta de clareza dos objetivos que você deseja, né? Quando você faz um agrado, eu digo assim, que algumas vezes a pessoa, o cônjuge, tem que aprender a fazer o dever de casa, né? Dar atenção à esposa, sair, dar um beijinho. A mulher também, da mesma forma, sair, vai cumprimentar, o que você está precisando, como que você está vivendo como que foi o seu dia, né? Isso é importante de verificar e ver, para que não aconteça essa estagnação também, de olhar para esse lado, que é importante, de olhar a necessidade do outro, né? Algumas vezes essa falta de conexão de valores faz com que as pessoas também não tenham afinidade, aí cada um segue o seu rumo, porque não tem motivo para, eu não gosto daquilo ali. Mas tem coisa que vocês gostam de fazer juntos, por que não fazer juntos, né? E outro elemento que também dá uma estagnação é o cansaço, de não fazer pausas
para descansar ou se não para refrescar a cabeça. Isso entra lazer, assistir um filme, dar um passeio, sair do ambiente que algumas vezes estressou. Exemplo, no trabalho, dá uma pausazinha, vai tomar um café, vai fazer algo diferente, para que o cansaço não se instale. Porque o excesso de trabalho algumas vezes não dá espaço para que você dê um descanso, ou se não aliviar a mente. Então é importante você olhar essas situações que são causas comuns da estagnação. O burnout o excesso de trabalho provoca uma estagnação, porque vai trabalhando, só pensa no trabalho, e outras áreas da vida ficam estagnadas e impedem de você viver uma vida com qualidade, uma vida que tenha sentido dessa forma. Então, uma das coisas que a gente pode experimentar para romper com essa estagnação é ter clareza de propósito. Um propósito dito aí para muita gente como algo muito importante, algumas vezes até difícil de definir. Mas a definição de propósito é o quê? Sentido naquilo que você faz. Coisa mais simples. Se você tem sentido e clareza, eu estou fazendo, por exemplo, vamos dar um exemplo. Quando você faz algo, não por obrigação, mas faz algo com o desejo de ajudar, de contribuir, sem desejar nada em troca, isso é ter clareza de propósito. Saber que o outro não tem obrigação nenhuma de te devolver aquilo que você fez. Então, tendo essa clareza, fortalece cada dia mais a nossa gratidão. Porque se eu estou fazendo, porque eu tenho condições e capacidade de realizar aquilo e me beneficiar também com aquilo. Não é o outro que tem que me dar, mas sou eu que valorizo aquilo que eu estou fazendo. Isso é ter clareza de propósito e sentido. Nos dá muita segurança com relação a isso quando temos a clareza para fazer essas atividades. Porque algumas vezes demanda tempo, trabalho, exige atender a necessidade do outro, que algumas vezes você não está a fim de fazer, mas por você ter o sentido e a clareza no propósito daquela ajuda que você vai fazer, tudo se transforma. É o que algumas vezes eu falo com algumas pessoas que eu atendo, é que as pessoas no relacionamento acham que o relacionamento é igual o caixa eletrônico, que a gente deposita e quer tirar na mesma hora. Não é uma conta de investimento. Recebeu, já quer sacar. Não é por aí. A gente tem que fazer um depósito, deixar ele lá, depositar novamente, deixar que o lucro cresça. Então, algumas vezes precisa de fazer o quê? O dever de casa. São atitudes muito simples. Dar atenção quando o outro precisa, acolher o outro na hora que ele precisa, ter um momento de escuta, ao invés de reatividade quando o outro está falando. O outro fala, já está tendo aquela despejo de carga em cima do outro, porque o outro também está cansado, está precisando descansar. Falou, estou cansado, preciso de um descanso, daqui a pouco a gente conversa. E alinhando esses propósitos, olhando o que é necessário para o outro e o que é necessário para você também, porque algumas vezes você precisa de um descanso. Para o outro precisa de entender que você também tem que ter um espaço, e você saber que o outro também precisa de espaço. É só alinhar isso, ter certeza que isso vai ocorrer, mas não naquela hora, sim na hora que os dois tiverem condições de ouvir um ou outro. Então, ter um ouvido que escuta. Então, esse exemplo é ter clareza de propósito. Tá? Outra coisa é valorizar as forças pessoais que cada um tem. Tem gente que tem o dom da empatia. Meu Deus do céu, como é bom e agradável
estar diante de algumas pessoas que falam assim, nossa, podia ficar o dia inteiro do lado dela, que é maravilhoso, porque acolhe, sabe escutar, sabe colocar uma palavra amiga, sabe dar um conselho, sabe orientar, sabe divertir com palavras simples, ouvir e também ser ouvido, né? De dar espaço para o outro se expressar na sua limitação, na sua fragilidade. Então tem pessoas que têm esse dom da empatia, de acolhimento do outro, de ter compaixão, de ouvir com tranquilidade o que o outro quer dizer e não ficar se armando para falar, eu também tenho isso, eu também tenho aquilo. Não, acolhe o que o outro fala. Então essa é um dos elementos muito interessantes para que você utilize. São forças pessoais que cada um tem, né? Uma força muito importante é o perdão. Quem de nós não precisa de pensar em perdão no final do dia, né? Se não teve ninguém para perdoar, tem que perdoar a gente mesmo, porque nós algumas vezes cometemos erros e algumas vezes não perdoamos as nossas falhas, os nossos erros, as nossas mazelas que nós carregamos, e a gente não se perdoa. A gente é algoz da gente mesmo, carrasco da gente mesmo. A gente castiga porque a gente fez algo errado e pensa que a gente não é humano. Na humanidade nós temos algumas falhas. Então tratar isso com carinho e atenção para que isso não seja um empecilho para o outro dia. Perdoou, acabou, olhou, falou assim, poxa, eu cometi um erro. O que eu aprendi com isso? O que eu posso tirar de proveito para que a minha vida tenha sentido, para que eu não erre nesse lugar mais? E alguns erros os erros são repetitivos, né? Por causa da nossa fragilidade, por causa da nossa falta de capacidade de entender o que nós estamos vivendo naquele momento. E crescer em sabedoria. Algumas vezes é um erro que te prejudica, é um erro que te traz constrangimento, vergonha. Se é muito difícil isso, por que não procurar uma terapia? Por que não procura um psicólogo para ir ao encontro, para confrontar isso, para criar novos caminhos? Então é descobrir as forças pessoais. Interessante, para descobrir essas forças pessoais, tem um teste que se faz na internet, chama Teste Suas Forças Pessoais. É num site que tem um questionário que avalia todas as suas forças, né? Olhar, empatia, amor, perdão, temperança, generosidade. Tem várias forças que a gente tem de assinatura que se chama. E aí ali você descobre quais são as suas. As 5 mais fortes, você exercitar elas. Se você tem essa possibilidade, acesse na internet, teste de forças de caráter. Acabou, é o primeiro ícone ali, vocês vão entrar, tem que fazer um cadastro, que eles cadastram o seu e-mail, aí você faz o teste, eles emitem o resultado através do e-mail para você. Então, assim, é muito bacana, você descobrindo as suas forças pessoais, você usando elas, você vai se sentir feliz e tendo a possibilidade de fugir da estagnação, porque toda vez que você utiliza a força de caráter, você aumenta a tua autoestima, aumenta a tua confiança, dá o sentimento de propósito. Tudo isso fortalece o jeito e o sentido que você vai dando na sua vida. Então, esse é algo muito interessante de pensar. E buscar fazer ações que te motivam, coisa que te ajuda a sair desse lugar de tristeza, de angústia. Não dou certo para nada. Não, vai fazer uma coisa, vai fazer uma caminhada. Você consegue fazer uma caminhada? Hoje eu consegui fazer uma caminhada. Me propus a fazer isso e consegui. Então coisa pequena. Hoje eu li 10 minutinhos de um livro. O livro foi gostoso, uma literatura, ou se não leu
um artigo, por exemplo, com uma pessoa que está estudando e aí fica parado, não quer fazer, eu vou pegar um artigo de 5 folhinhas, aí eu leio aqui as 5 folhinhas ali, opa, o que eu aprendi com isso? Isso faz uma melhora muito grande na sua vida. E com isso a gente vai show estagnação, sempre se colocando em ação. É ela que possibilita você exercitar, né, as forças de caráter, olhar a forma com que você tem o propósito na vida, olhar aquilo que te motiva. A motivação nunca acontece o tempo inteiro. A gente tem hora que a gente não está motivado, mas a gente vai pelo comportamento, por causa que aquele comportamento que nós fazemos favorece a ter uma outra visão, um outro resultado daquilo que a gente deseja. Então a gente vai fazer essa ação, mesmo sem motivação, sabendo que algumas vezes vai ser chato, enfadonho, mas o resultado vai ser legal, né? Tem gente que, por exemplo, na comida é terrível, né? Aí eu falei assim, nossa, mas comer uma pizza é tão gostoso, é muito mais gostoso que comer uma salada de alface, né, pura. Aí eu falo assim, nossa, também é difícil, né? O sabor que uma pizza tem é fabuloso, em vista da salada de alface pura, né? Então, assim, olhando isso, é muito difícil de fazer essa escolha, né? Mas tem gente que não gosta de pizza, vai escolher a salada. Então, assim, é ter as motivações que é importante, olhar que a nossa ação ela vai produzir resultado, bom ou ruim. Se nós não olhamos isso com carinho e atenção, vendo as consequências que a gente vai ter, sempre algumas vezes a gente reclama porque não tem resultados melhores, porque está fazendo as mesmas ações. Dê um passo de cada vez. A estagnação ela vai embora quando a gente fortalece pequenos passos. Esses pequenos passos é o que muita gente fala que é micro hábito, cheio de coisa. Não, é um comportamento que favorece você chegar e fazer e executar. O difícil é aquilo que você não faz. Sempre é importante nós executarmos tarefas e ter uma organização da rotina, né? Olhar aquilo que é essencial na sua vida. Por exemplo, atividade física, ela é importantíssima, ela dá um novo vigor, dá sentimento de capacidade, tem a sensação de bem-estar, a fortalecimento muscular, ajuda no nosso equilíbrio, ajuda na nossa consciência corporal. Então, assim, a atividade física é maravilhosa, então ajuda muito na força de motivação, de você chegar assim, começa o dia fazendo atividade física, é muito diferente quando você levanta, estou num desânimo danado. Nesse desânimo, se você fizer uma caminhada, na hora que você volta, o seu bem-estar vai estar muito melhor. Você vai tomar uma ducha, top demais, você vai estar animado. Com certeza estará animado, a não ser que a pessoa tiver com alguma dificuldade, né? Então isso é algo que é para fortalecer cada dia mais para fugir da estagnação. E aí a gente pode falar assim, show estagnação, ela não tem lugar na minha vida, tá legal? Isso é o que eu tinha para colocar hoje e é um pequeno pontapé, ainda é algo que eu ainda estou construindo, porque algumas vezes a fala fica desconectada e falar com a câmera sozinho ele é muito difícil, não é fácil. Muita gente fala que é só abrir a câmera e começar a falar, né? A gente tem que ter uma construção, mesmo tendo um roteiro, tem um roteirinho ali que eu estou seguindo, mas mesmo assim a gente fica preocupado, o que vai falar, se está falando a palavra errada. E assim, quanto mais a gente caminha nesse processo de falar diante da câmera, isso é fugir da estagnação, né? Eu estava estagnado porque a gente fica com o quê?
que vem primeira coisa? Medo de fracassar. Quantas vezes a gente fica diante de algumas atividades que a gente precisa de fazer, mas a gente fica estagnado por causa do medo de fracassar. Quando a gente tem um roteiro, também a gente já está possibilitando ter clareza do que é aquilo que a gente vai falar. E não é só ler, né? É muito fácil eu chegar aqui e começar a ler o que está ali, conceito, tudo mais ali, mas não, aquilo ali é um ponto de apoio. E esse exercício de ponto de apoio ainda é difícil falar com uma pessoa só. Por exemplo, quando eu estou dando palestra presencial, eu tenho um PowerPoint ali, eu só olho ali, eu tenho essa facilidade. Tem interação com as outras pessoas, aí a pessoa interrompe, fala. Aqui na câmera não, é um monólogo, né? Um jeito de conversar que algumas vezes a gente ia falar assim, eu estou conversando, mas ao mesmo tempo eu não tenho reciprocidade. Tem quando uma pessoa entra na live, aí a pessoa interage algumas vezes, coloca alguma pergunta, coloca alguma fala, e isso traz uma interação. Aqui é um lugar sem interação, a interação vem depois, né? Principalmente quando eu deixo a live gravada, tá joia? Então é mais ou menos isso que eu queria deixar para vocês, uma live mais ou menos, nem grande nem pequena, mas é aquilo que eu queria transmitir neste dia de hoje. Um abraço para todos, toda vez é esse caminho que a gente vai procurar colocar aqui agora, tá bom? Tudo jóia para vocês, um abraço.